Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em uns trechos bem interessantes de Kryptonita, do John Bevere. A ideia central é, bem forte, né? Que assim como o Superman tinha lá a fraqueza dele, a Kryptonita, os cristãos também teriam uma Kryptonita espiritual, algo que meio que neutraliza o potencial divino. Exatamente. É isso mesmo. O material que a gente analisou sugere que essa fraqueza, essa tal criptonita, impede os cristãos de viverem plenamente o que as escrituras prometem. Coisas como sabedoria divina, poder, unidade e ter um caráter bem diferente do mundo, sabe? A proposta do livro é justamente essa: identificar e, bom, eliminar essa criptonita. Hum. Entendi. Então, a nossa conversa hoje vai girar em torno disso. Que fraqueza é essa, afinal, pelo menos segundo o autor, e como ela se manifesta. E mais importante, como combatê-la, né? Vamos tentar desempacotar isso juntos. O livro usa umas comparações bem pesadas, eu diria. Fala de idolatria, adultério espiritual. Tem até uma analogia que ele usa de uma esposa, Ângela, que se casa, mas quer continuar, tipo, saindo com outros, achando que o marido deveria aceitar numa boa por ser o favorito. É chocante, né? Sim, é forte. E a intenção parece ser essa mesma, chocar, para ilustrar o que ele vê como a gravidade de uma lealdade dividida. O autor define essa amizade com o mundo, ele até cita Tiago, como inimizade direta com Deus. Uhum. E a idolatria que ele discute aqui não é só, sei lá, adorar estátuas, né? É mais sutil. É a desobediência consciente. É colocar os próprios desejos, a própria vontade, acima daquilo que Deus já deixou claro. Como nos exemplos que ele dá. Exato. Tipo o rei Saul, que obedeceu só em parte, né? Fez do jeito dele, ou Balaão, que insistiu numa coisa mesmo depois de Deus ter dito não. Isso, para o autor, seria a essência dessa criptonita, essa teimosia em não obedecer totalmente. Certo. E como sair disso? O material parece dar muito destaque ao arrependimento, né? Mas não só, tipo, acreditar, parece algo mais. Profundo. Sim, correto. O autor enfatiza muito uma mudança real, mudança de mente e de comportamento. É o que na teologia chamam de metanoia, né? Uma virada de 180 graus. Ele cita que Jesus, Pedro, Paulo, todos eles começavam a pregação chamando ao arrependimento. Era o primeiro passo. Uhum. E tem uma crítica ali, talvez implícita, a algumas abordagens que focam muito só no amor, na aceitação, mas sem confrontar o que o autor chama de pecado. Ah, faz sentido. Voltando à analogia da Ângela, seria como se a família dela não falasse: olha, casamento exige exclusividade. Exatamente essa linha de raciocínio. É bem por aí. O texto até menciona o caso de Paulo falando com o governador Félix. Diz lá na Bíblia que Félix ficou assustado quando ouviu Paulo falar de justiça, domínio próprio, juízo futuro. Porque mexia com ele, né? Justamente. Confrontava o estilo de vida dele. A ideia que o autor passa é que a mensagem precisa ter esse incômodo, essa capacidade de confronto para gerar mudança de verdade. Interessante. Tem outro ponto que me chamou a atenção, a questão da responsabilidade coletiva. Ele usa o exemplo de Acã, lá no Antigo Testamento, que pegou coisas proibidas na conquista de Jericó e isso afetou todo mundo, né? Israel perdeu a batalha seguinte. Como ele amarra isso? Ele usa esse exemplo para mostrar como a desobediência de um pode sim ter um impacto na comunidade toda. E também para ressaltar a responsabilidade de quem comunica a mensagem. Ele cita Ezequiel, a figura do atalaia. Se o atalaia não avisasse do perigo, ele seria considerado responsável pela morte da pessoa. Nossa. A ideia é que existe uma responsabilidade em alertar sobre essas criptonitas, entende? Não dá para ficar quieto. Entendi. E isso nos leva para a questão da graça, né? Pelo que eu percebi, o autor também critica uma visão meio superficial da graça. Seria isso? É um ponto-chave no texto, sim. O material até menciona uma pesquisa informal que o autor fez, onde pouquíssimos cristãos entendiam a graça como uma capacitação divina para viver de forma santa. Ah, interessante. Citando textos como o 2 Coríntios 12, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou 2 Pedro 1, que fala que recebemos tudo o que precisamos para vida e piedade, a maioria via a graça mais como
perdão. Só perdão. E não como esse poder que transforma, que ajuda a vencer a tal da criptonita. Faz toda a diferença essa distinção, né? Perdão versus capacitação. E ele ainda usa aquela parábola de Jesus do grande banquete, lembra? É. Que os convidados começam a dar desculpas. Sim, ele usa essa parábola para argumentar que as desculpas, mesmo as que parecem muito razoáveis, comprei um campo, casei, tenho negócios, essas desculpas, na verdade, revelam onde estão as prioridades do coração e podem fazer a pessoa perder aquilo que Deus tinha preparado para ela. A perspectiva que ele apresenta é que essas coisas, mesmo sendo boas, podem se tornar a criptonita se ocuparem o lugar principal na vida da pessoa, o lugar que deveria ser de Deus. Então, se a gente juntar todas essas peças, essa idolatria mais sutil da desobediência, a necessidade de um arrependimento que realmente transforma, a graça vista como poder, não só perdão, e essas desculpas que mascaram onde o coração realmente está. Qual seria a mensagem central que esses trechos de Criptonita querem passar? Olha, em resumo, o argumento central desses trechos é que existe sim uma fraqueza espiritual significativa, a criptonita, que está ligada à desobediência consciente, àquela lealdade dividida, à amizade com o mundo e a uma falta de arrependimento genuíno que gera mudança de verdade. E isso tudo, segundo Bevere, impede os cristãos de experimentarem o potencial e as promessas que estão lá nas Escrituras. Certo. A solução que ele propõe passa por reconhecer essa condição, se voltar para Deus com um arrependimento sincero e entender a graça não só como perdão, mas como o poder de Deus que capacita a viver diferente. O foco é muito numa transformação prática, sabe? Não só numa crença passiva, intelectual. Muito interessante. Fica então a reflexão, baseada nessa perspectiva do autor, claro. Quais seriam as nossas desculpas? Ou as criptonitas mais sutis que talvez a gente nem perceba no dia a dia? Aquelas coisas disfarçadas de atividades boas, até necessárias, quem sabe, mas que podem estar ali quietinhas, minando uma conexão mais profunda ou uma força maior que se busca. É algo pra gente pensar, né? Até a nossa próxima análise.